Bom, boa noite a todos, todas. Acho que só tem um menino aqui, né? É o Felipe. Os meninos E não é o menino abandonaram. Jesus. Sou o único resistente. Cadê o Cândido? Cadê esse pessoal? O Virgílio, Elvis, cadê? Sumiu todo mundo. Foram chamados à sua cidade. Olha, é um prazer nós estarmos aqui reunidos de novo para continuar os nossos estudos no NEP. Estamos aí pertinho do nascimento do menino, Uhum. né? Menino Jesus. Então, nós já vimos, já caminhamos todo para o capítulo 1, estamos no capítulo 2, e estamos aí nessa viagem com José e Maria, que saíram lá de Nazaré para Belém. E já vimos aqui todas as implicações históricas que o Lucas muito traz no seu evangelho, as questões sociais, políticas da época, né, como a decisão que eles cumpriram de se apresentar para se registrarem por conta do censo, as suas cidades de origem. Vimos também aqui os historiadores, no que eles discordavam, no que concordavam, então, e o que era importante para nós, a linha que nós seguimos aqui no estudo dos nossos versículos, e fomos assim andando. Então, antes de continuarmos, vamos ver quem gostaria de continuarmos aí a nossa viagem. Vamos fazer uma prece para que a nossa viagem seja iluminada, segura. Né? Quem gostaria de fazer a prece inicial? Posso a fazer, viagem. Tassi? Ai, a Fernandinha vai me salvar. Fernandinha, quem vai fazer? Você, Patrícia ou Fernandinha? Eu posso fazer, Fernandinha, faz no final? Então, a Sim, Fernandinha posso. fica no final? Então, tá Ok. ótimo. Obrigada, Patrícia. Vamos lá. Imagina, vamos lá. Permanecendo nessa vibração de amor que essa música já nos colocou, colocou nossos corações. Rogamos ao alto, ao nosso Pai, ao nosso Mestre, a Maria, a José, que fizeram toda essa caminhada, toda essa jornada, em nome de todos os irmãos, em nome do amor, em nome do dever maior, o dever para com toda a família universal, com a obra do Pai, com a vontade do Pai. Rogamos, Senhor, que possamos cada dia mais penetrar dos nossos corações, das nossas mentes, com essa sua vontade. Abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para te compreender, para te sentir e para te seguir sem pensar, apenas sentindo-te e obedecendo ao que devemos cumprir na nossa missão diante da tua misericórdia. Agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para então desenvolvermos os nossos alicerces, as nossas virtudes que estão em nós, para poder seguir nessa viagem rumo ao reencontro contigo. Abençoa o nosso estudo. Hoje damos aberto o nosso NEP, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Patrícia. Então, vamos continuar, mas antes vamos recordar a nossa perícope, né? Quem gostaria de ler a perícope? Alguém tem aí? É o 217.
Quem gostaria de ler a nossa período? Odete? Nascimento de Jesus. E sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria, e todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galiléia, à cidade de David, que se chamava Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria de David, a fim de registrar-se como Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Que assim seja. Obrigada. Nós que agradecemos, Odete. Muito obrigada. Então, hoje nos toca o versículo 5. Tá? Mas antes, vamos fazer aquela recordação do que nós estudamos semana passada, com a nossa querida Minda, né, Minda? Sim, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos ver o resumo que fiz. Tivemos o nosso Filipe e fiz o resumo sobre o 2:4. José também subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de David, que se chama Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria de David. Nós temos cidades que são religiosas e que também são regiões espirituais. Jesus é um espírito puro, então está sempre numa região elevada. O tema mais importante é o nascimento de Jesus. E aqui procuramos os valores morais. O Evangelho vai mexendo conosco. O Evangelho é vida. Esta longa viagem nós fazemos para o encontro com Jesus. Para isso, temos que nos elevar. Subir custa e viver não é muito fácil. E crescer espiritualmente também não é. Vai requerer perseverança. E eles responderam, primeiro um censo. Maria estava grávida de 8 meses e fez uma enorme viagem, de 130 quilómetros a 140, mais ou menos. Apanhou frio nas noites geladas de inverno. Sim, porque Jesus foi nascer em dezembro, não é? Como nós sabemos. Eles foram chamados por Deus para servirem. Que combustível fez eles continuarem o caminho? Foi o amor gigante que tem dentro dos seus corações. Quem se predispõe a seguir este caminho também tem que lutar. Então a nossa Márcia também nos trouxe umas palavrinhas. Maria, quando foi se encontrar com a sua prima, também subiu. Maria cumpriu os propósitos de Deus. Eles sabiam onde deviam estar. O anjo veio-lhe falar. Eles já são espíritos elevados. Márcia viu no dicionário. Maria foi ter com sua prima. Então, Galileia, circuito e também onde Jesus começou a pregar. Nazaré, terra de José e Maria, o local onde Jesus passou parte da sua vida, o que é guardado. Falou-se de Judeia, significa louvor. E então tem 3 aspectos muito interessantes: o deserto, as colinas e os vales. Tudo isto é o caminho da evolução. Belém é casa do pão. Tudo depende da nossa condição mental e do que compreendemos, não é? Também o nosso Filipe voltou a
dar umas palavrinhas, se olharmos como emoções, tudo isto faz parte deste crescimento. O Messias está para nascer. Esta viagem também tem que ser feita por nós. Falou-se da palavra Efrata, significa fértil. Em hebraico significa terra frutífera. Então temos uma região fértil, de trigo, que faz o pão, que dá o alimento. Por que procuramos Jesus? Também para receber este alimento. Jesus vai nascer numa estrebaria, numa cidade que é fértil. Haverá um dia que todos vamos ter fome e nesse dia vamos ter saudades de amar. E aí vamos procurar Jesus. Jesus disse: "Vinde a mim, os que estão cansados de sofrer." E esse é o alimento. E esse é o alinhamento. É Jesus que nos traz paz ao coração. Mas para isso temos que ser firmes. A Márcia trouxe-nos também uma lição do livro Pão Nosso, 134, Nutrição Espiritual. É baseado na carta de Paulo aos Hebreus, 13-9. Há vícios na nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Sabemos traduzir esta mensagem para a vida do dia a dia. Quando o coração se interessa por estes trabalhos dignos, a beleza deste estudo é reconhecermos que todos nós procuramos, mas ainda não está fácil, porque estamos enraizados e nem nos apercebemos que não é bom para nós, as zonas onde ainda estamos estacionados. Adoece-nos as mágoas, as raivas, o orgulho, o ciúme, tudo vícios a ultrapassar. Graças a Deus temos este caminho. Então, que possamos percorrer este caminho do estudo que é magnífico para todos nós. E aqui também perguntávamos quem é o rei Davi? Foi o segundo rei do reino unificado de Israel, tendo sua primeira capital em Jerusalém. Foi um dos mais ilustres da época. O significado de Davi é o amado, querido, predileto. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ele também tinha muita sabedoria militar. Estamos aqui num fechar de ciclo e um abrir de novo caminho, a partir do versículo 7. A partir daí, Jesus já nasceu. O anúncio para nós é o conhecimento com o Espiritismo. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, agora a Gênesis, que já fazemos o estudo sobre ele também. Por isso, quem procura acha, e na nossa associação podemos procurar e ser acolhidos uns pelos outros, no pão espiritual que nos vai fortalecendo, Jesus. Então, que possamos caminhar neste caminho de luz que nos eleva tanto e nos dá muita paz em nossos corações. Muito obrigada a vocês todos. Um beijinho muito grande. Boa noite. Oh, gratidão, Mimi, pelo seu resumo tão lindo, né? Veio como uma poesia. Tem mesmo, Obrigada. uma poesia. Quando ela começa a falar, eu penso assim, gente, eu não falei desse jeitinho aí. Esse jeitinho é só a vida que fala. Obrigada, querida. Olha só. Então, nós vimos que, conforme na nossa perícope aqui, que Lucas diz que houve um decreto de César Augusto e que toda a terra habitada, essa terra habitada nós vimos também que se refere ao Império Romano, e que elas deviam se registrar. E esse registro tinha duas finalidades: serviço militar e tributação, para pagamento de impostos. Nós vimos que, no caso dos judeus, eles eram isentos do serviço militar. Então, qualquer alistamento, registro que eles devessem fazer sob as ordens do Império Romano tinha finalidade de cobrança de impostos, de tributação. Isso nós vimos. Nós vimos também que Lucas situa no tempo esse decreto. E aí há controvérsias, e nós vimos também lá com a ajuda do NEPSearch
lá que tem as questões de dúvidas e as respostas, e por que que nós seguiríamos, né, entendendo que Lucas não tinha por que se equivocar, que ele era um pesquisador, um estudioso, né, e que ele buscou, ele pesquisou para colocar, né, as informações, ele quis trazer isso de forma mais verídica, mais de acordo com o que foi relatado a ele e as pesquisas dele. Então, nós vimos a esse ponto e vimos que também o que nos importava aqui era colher o pão espiritual, a mensagem, que essas questões fiquem para os estudiosos ou aqueles que desejem se aprofundar nesse campo. Então, era para nosso conhecimento. Vimos também aqui mapas mostrando, né, como era aquela região por onde o deslocamento de Maria e José iria acontecer. Embora não tenhamos ali a certeza dentro do mapa qual caminho exatamente eles seguiram, mas tivemos uma noção das dificuldades que eles poderiam enfrentar. Montanha, deserto, né? Isso, e a distância, quando se percorria em 3 a 5 dias, mas devido a ela, ao avançado da gestação, que pode ter levado um pouquinho mais, né? O tempo pode ter se estendido um pouco. E aí chegamos, ele ainda está, Lucas ainda nos conta, e agora ele diz que, no versículo 2:5, que a fim de registrar, que ele fez essa viagem porque ele era da casa e da pátria de Davi. Por isso ele foi a Belém. E vimos também o quanto esse decreto favoreceu aos desígnios divinos. Por quê? Por tantas profecias dizendo que o Messias nasceria em Belém, seria da casa e da pátria de Davi. Então, nós conversamos bastante sobre isso, que nada iria interferir nos desígnios divinos. Então, até um decreto de César Augusto viria para favorecer que isso acontecesse da forma como estava previsto pelas profecias. E aí ele diz assim no versículo 5, que José também subiu de Nazaré, isso é no 4, na Galiléia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, na Judéia, por ser da casa e da pátria de Davi. Por que que ele fez isso? Aí o versículo 5, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, ele coloca, embora esses 2 versículos a gente possa ser difícil de entender porque ele separou, nós vimos aqui a ênfase que foi dada para que esse registrasse com Maria. Ele não foi só, com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, ela estava junto com ele, né? Então, nós fizemos aqui umas pesquisas no NetSearch, só para colocar aqui. E lá nos comentários bíblicos, Bacon diz assim: nenhuma lei, nem romana nem judaica, exigia que Maria acompanhasse José para esse alistamento, para se inscrever. Suas razões, aí ele faz um arrazoado sobre que razões teriam levado Maria a acompanhá-lo. E ele diz assim: provavelmente, seu amor por José. Tá? Segundo, provavelmente, o seu amor por Belém, porque ela também era da casa de Davi. Então, ele coloca, olha, vamos ver, que razões teria Maria para acompanhá-la? Seu amor por José, seu amor por Belém. O seu desejo, aí ele coloca outro, o seu desejo de ter José consigo no nascimento do filho. Também poderia ser uma razão provável para ela ter decidido acompanhá-lo.
Mas ele diz assim, e a mais importante, a direção do Espírito Santo, a direção divina, a direção de Deus. E nós conversamos sobre isso semana passada também. Então, por quê? E aí, nós juntamos aqui que Matthew Henry, ele faz uma lista dos pontos fortes de Maria. E ele coloca assim, ela foi mãe de Jesus, né? É mãe de Jesus. O único ser humano que esteve presente com Jesus no nascimento e até a cruz, e na crucificação. Então, ela esteve na sua chegada, na sua partida desse plano terreno aqui. Mas ele coloca assim, disposta a ser útil a Deus. Ela sempre demonstrou essa disposição. Conhecia e aplicava a palavra de Deus. E aí, lições de sua vida. Aí ele coloca 3 lições que nós podemos olhar da vida de Maria. Que ela entende que os melhores servos de Deus são, com frequência, gente singela, mas não só, disposta a lhe servir. Os planos de Deus incluem feitos extraordinários em gente singela. São os feitos extraordinários. Porque vamos lembrar do Cântico de Maria, ela considerou um feito extraordinário a ela, que ela não se via, não se entendia com que ela não tinha o destaque necessário. Daí ela entende que não precisa a pompa e a circunstância, precisa o quê? Estar disposto a servir. E o terceiro que ela coloca, o caráter de uma pessoa se revela por sua resposta ao inesperado. Ele coloca. Sua resposta ao inesperado. Qual foi o inesperado? A visita do anjo. Ela era uma menina, uma adolescente, 14, 15 anos. E qual foi a sua resposta? Então, ela revelou a sua estatura espiritual com a resposta que ela deu. E aí coloca o versículo-chave. E qual seria o versículo-chave? Eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim conforme a sua palavra. E aí, mais ou menos isso, né? Se a gente for olhar lá na tradução, vai estar mais bonitinho. Então, por que nós achamos interessante? Que a gente, aqui, como nós sempre gostamos de trazer, o espírito, né, o lado espiritual, e o que, desde que nós estamos acompanhando toda essa história desses personagens, nós estamos vendo se revelar o que é isso, essa disposição de servir, essa lealdade, essa cumplicidade, essa fidelidade, essa entrega. Vimos isso no caso de Zacarias e Isabel, e vimos aqui no caso de Maria e José. Então, diante dessa introdução aqui, eu, antes de passar a palavra para alguém, ou se alguém já quiser fazer algum comentário agora, e aí a gente segue por outra linha. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa introdução? Gostaria de fazer algum comentário? Felipe? Patrícia? Felipe? Alguém mais? Sim, Felipe, por favor. Voluntário à força. Bom, antes de mais dar aqui as boas-vindas à Eliana, bem-vinda Eliana, que ela está aqui pela primeira vez no nosso NEP, portanto fica connosco, fica à vontade, portanto, e podes participar também. Só para te contextualizar, estamos aqui a trabalhar o versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Estamos a levar o Evangelho de Lucas sistematizado, ok? Versículo a versículo. Portanto, é essa a nossa forma de estudar. Bom, gostei muito aqui do comentário da
da Márcia, e vem logo aqui várias reflexões, não é? Gostei muito aqui da direção do Espírito Santo, né? Porque é aquela questão das nossas intuições, não é? A gente às vezes não sabe muito para onde vai, mas há uma intuição que nos vai seguindo e há uma linguagem espiritual que nos vai seguindo e que nos vai conduzindo para os locais que nós devemos estar para viver as experiências que muitas vezes necessitam de ser vividas. E realmente vem-nos sempre aí a ideia também que ir para Belém perante aquele contexto era uma coisa que não fazia absolutamente sentido nenhum, atendendo às circunstâncias em que Maria se encontrava. Mas a verdade é que eles foram, não é? E o que desde logo ressalta é que não importa o lugar, não é, para a manifestação divina ou para o apoio da espiritualidade. Não é? Não importa os caminhos que por vezes parecem tumultuosos e parecem contrários àquilo que é a nossa vontade, para que Deus se manifeste de uma forma efetiva. Isso é um grande equívoco porque nós achamos que precisamos ter, às vezes, as condições ideais, como por exemplo, ser só num centro espírita, ou como por exemplo, termos as nossas velinhas ritualísticas para nos conectar a Deus, ou termos outros subterfúgios que nós inventamos, não é? Para nos ligar a Deus. Então a verdade é que não importa o lugar, não importa o local, e aquilo que Emmanuel vai dizer é que o que importa é fazer o bem. E importa fazer o bem independentemente daquilo que a vida nos peça para atender, porque o que está aqui em causa é novamente aquilo que é o atendimento às leis civis, não é? O atendimento àquilo que é o cumprimento da lei, muito se calhar contra a vontade, mas vê-se sempre uma resiliência extrema, vê-se sempre uma perseverança extrema e, sobretudo, um sacrifício pessoal. Porque o que define as grandes almas, o que define as verdadeiras grandes almas, não é, do testemunho do Evangelho é o serviço. Ou seja, é as privações que muitas vezes as pessoas fazem para servir em nome de Deus. E ela vinculou-se, não é, através daquele versículo que tu citaste, vinculou-se a Deus. Aliás, ela já estava, ela já veio. Ela já veio com com o chip celestial, não é? Portanto, aquele mindset, aquela casa mental está sempre nos píncaros, não é? Pronto. Mas realmente ela traz essa dedicação, não é? Traz esse compromisso muito vincado, muito forte. Então não importa aquilo que acontece externamente, porque ela já sabia aquilo que efetivamente ia acontecer. Portanto, não nos podemos esquecer que ela também já tinha sido avisada do que se iria suceder e, portanto, tendo esse know-how para trás, ou seja, este conhecimento para trás, fica também muito mais fácil estar atento aos sinais espirituais. E, portanto, acabam por seguir este caminho e, como tu disseste aqui, o caráter da pessoa revela-se no inesperado e o que está a acontecer é que perante situações inusitadas, né, perante situações que não se espera, perante o inesperado, eles mostram sempre o caráter do serviço. Né? Porque a vida é feita de ciclos também, não é? E nós às vezes estamos atracados a situações, ou seja, estamos habituados a um tipo de viver e daqui a pouco fica tudo revolucionado, né? Vem uma ventania e revoluciona tudo. E como é que nós nos comportamos quando tudo muda? Permanecemos firmes ou claudicamos, não é? Como é que nós reagimos perante esse tal inesperado? Portanto, o que nós vimos aqui e aprendemos com eles é que eles manteram-se serenos em relação a isso. E perante estas circunstâncias adversas, manteram o foco,
seguiram as suas próprias intuições até chegar ao momento esperado do registro e, consequentemente, do nascimento de Nosso Senhor. Obrigada, Felipe. Esse versículo que nós estamos, Felipe trouxe muito bem essas colocações, né? E esse versículo, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, o que Lucas coloca assim, como que essa união dos dois. Ele não foi se registrar sozinho, ele foi com Maria. Então, esse registro com Maria é o registro dessa união, José e Maria, né, que estava grávida, teria um filho. Então, eu vou pedir até a compreensão de vocês, porque eu fui conduzida, vamos dizer assim, levada, a falar dessa união. Fui remetida, fui orientada a seguir, eu acho que isso aí não é coisa minha, ao livro Missionários da Luz, no capítulo 13, sobre reencarnação. Quando o Alexandre, eles estão tratando da reencarnação de Segismundo, e Alexandre faz uma explanação maravilhosa sobre a união para a procriação. E ele não fala procriação, ele fala para a criação. Então, nós vamos devagar, alguns trechinhos, não é o capítulo inteiro, alguns trechinhos, ele diz assim, André, ele está explicando que a importância da união dos pais que vão receber Segismundo. Tá? Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque nós vamos nos fixar nessa união. José foi com Maria se registrar, né? E ela estava grávida. E Alexandre diz assim para André: lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. Então, nós já podemos inferir de que, quando Lucas, nós já sabemos de quem Maria está grávida. Então, ele diz, é um objetivo, essa gestação de Maria, essa gravidez de Maria, ela tem o quê? Um objetivo sagrado da criação. É exatamente sobre isso que Alexandre nos fala, tá? Do objetivo sagrado. E ele diz, não exclusivamente ao trabalho procriador. Então, nós vamos olhar para essa gestação, até porque nós já temos o spoiler, já sabemos o resultado da história, já sabemos que o que vem ali é divino, né? É puro, é um Cristo, né? Então, nós já sabemos isso. Então, ele diz, ele vai falar da procriação e do lado divino da criação. Então, ele diz assim, isso aqui é só um parênteses, depois eu vou voltar aqui. Ele diz assim, em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Bonito. Aí ele diz assim, substituamos as palavras união sexual
por união de qualidades. E era aí esse ponto que a gente queria chegar. União de qualidades. União de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno. Que divino fenômeno é esse? União de qualidades, cuja causa reside em quem, onde ou em que não sabemos, no próprio Deus. Pai criador de todas as coisas e de todos os seres. Então, José foi se registrar com Maria, sua esposa que estava grávida. Essa união deles é uma união de qualidades. É uma união de qualidades que se baseia aqui no divino fenômeno. A causa, a origem reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. E aí nós vamos entender um pouquinho, vamos devagar. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. Tá? Vamos entender o que Alexandre diz por união de qualidades. Tá bom? Vamos bem devagar, para a gente entender essa união de José e Maria e de Jesus ali. Porque nós vimos lá no começo do nosso estudo, no capítulo 1, todo o planejamento espiritual, que esses espíritos não foram escolhidos aleatoriamente, tá? O compromisso deles, que eles vieram e assumiram um compromisso no mundo espiritual e cumpriram aqui, encarnados, sem se desviarem dos compromissos. Aí Alexandre continua. Se alguém quiser que repita, tiver alguma dúvida, tiver difícil de compreender, por favor, viu? Essa união de qualidades, aí ele explica assim, essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Aí vamos pensar no nosso sistema solar. Temos o Sol e os astros que giram em torno do Sol. Então, ele está dizendo, essa união de qualidades nos astros, né, se chama magnetismo planetário de atração. Esses astros estão atraídos girando em torno do Sol. Entre as almas, denomina-se amor. Olha que bonito isso, né? E entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Então, os elementos químicos se juntam, formam as moléculas por afinidade. Aí ele diz assim, a paternidade ou a maternidade é tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Tem mais do que isso. Porque você diz assim, não, eles são os pais de Jesus, mas tem mais. Não se limita a isso, aquelas almas. Vamos pensar em união de qualidades. Aí ele diz assim, ele diz, a paternidade ou a maternidade é tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Aí ele diz, mais adiante, há fecundações físicas e há fecundações psíquicas. E do que a gente está falando? Como nós estamos aqui nesse estudo sendo fecundados. Já pensaram nisso? Eu olho para essas carinhas, né? Como que eu fui fecundada estudando isso aqui? Né? São as fecundações da alma, as uniões, as trocas da nossa qualidade. E ele diz mais. As primeiras, as fecundações físicas, eu vou ler mais esse pedacinho, já vou parar para os comentários, tá? Porque eu acho que tem muita coisa para ser comentada aqui.
As primeiras, que são as fecundações físicas, exigem as disposições da forma. Olha, nós vamos precisar do nosso corpo funcionando direitinho, né, para poder fazer a fecundação física, né, a fim de atenderem às exigências da vida. Presta atenção aqui que ele vai falar. Em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. Então, a fecundação física, vamos precisar do corpo, né, das disposições, das boas disposições da forma física, a fim de atender às exigências da vida em caráter provisório. Por quê? Porque a nossa vida é aqui é um tempo. Nossa maior vida é a vida no mundo espiritual. As segundas, que nós vamos ver aqui no caso de José e Maria, as fecundações psíquicas, porém, prescindem, elas não precisam do cárcere de limitações, não precisam do corpo físico. Tá? E efetua-se nos resplandecentes domínios da alma. Gente, isso não é bonito demais? E diz assim, até me perdi aqui, prescindem do caráter, do cárcere de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma em processo maravilhoso de eternidade. Eu vou dar uma pausa aqui, tem mais coisa para a gente buscar nesse capítulo, mas eu vou dar uma pausa para a gente comentar. Então, ele está dizendo que essa fecundação psíquica, essa união de qualidades, ela está para além do corpo, gente, que é o que nós estamos vendo nesse casal. Então, ficam perguntas, né? O que as nossas mentes estão criando agora? O que nós estamos, né? Como esse estudo está nos fecundando? É. Quantas almas nós vimos Jesus fecundar e continua fecundando nossas almas, para a gente pensar. Essa gestação de Maria, que está grávida, essa união, ele foi com Maria para se registrar, para ficar registrado que ele estava com Maria e que ela estava grávida. Ela havia sido fecundada. E nós? Né? Vou passar a palavra e acho que vários de nós, do nosso grupo, vamos ter algo a dizer. Quem vai começar? Por livre, espontânea. Eu só queria falar que nós estamos deixando registrado, né, aqui nas nossas gravações, todo esse reencontro e esse compromisso que nós assumimos, assim como José e Maria, né? Não sei se é da mesma magnitude, ainda não é, né? Ainda temos muito chão, muito morro para subir, para chegar na mesma altura deles, mas sim, nós estamos aqui deixando registrado, né, esse reencontro para cumprirmos, né, com esses compromissos que nós assumimos lá no nosso planejamento, de buscarmos, né, o reencontro aí, trazer a consciência, o Evangelho, as leis de Deus ali, né, como o Felipe falou, como a Márcia falou, e, e para despertarmos em nós, né, todo esse movimento de servir, esse entendimento de que esse é o papel primordial do filho do Pai, né, dos filhos do Pai, de estar à disposição da sua vontade, assim como estão demonstrando, né, desde Zacarias, Elizabeth, agora José e Maria, né, sermos então realmente, né, como a Márcia já falou, aí no final da citação, os servos,
do Pai, né? Essa entrega abnegada, com entendimento, com fé lúcida, né? Não simplesmente fazer por fazer, né? Mas buscando nos fecundar aqui nos estudos, né? Na ampliação da nossa consciência, que é importante, como toda a espiritualidade diz, né? Nós precisamos evoluir em entendimento e amor. Então, todo esse momento aqui nosso vai só fortalecer as nossas bases, né, da fé, para que a gente possa, então, servir cada vez mais como tem nos mostrado aí esses irmãos queridos, né, e que a gente esteja sempre atento, né, que cada reencontro que a gente tem nessa existência, né, são muitas existências, uma vida, eles têm algum significado, né, eles têm um propósito, tudo acontece para que a gente melhore, para que a gente se supere, né, e aí não só o inesperado, né, da visita de Gabriel, mas esse senso também, né, foi inesperado. E como eles reagem, né? Seguindo, seguindo e não deixando um ao outro, por mais que isso fosse facilitar, né, a condição deles naquele momento, porque eles já tinham compreendido qual era a vontade do Pai e não deixaram, né, de fazer esse movimento, né, como foi colocado, deixando de lado os seus interesses, né, a despeito de qualquer condição, porque, né, os desígnios maiores precisavam ser cumpridos, né, principalmente eu fiquei pensando aqui que a primeira bem-aventurança, né, precisava ser a primeira a ser demonstrada, né, estar numa condição de humildade, vir numa condição de humildade para mostrar para nós que esse é o primeiro passo. Sem ele, não alcançaremos essa altura que chegou Maria, José e tantos outros irmãos dessa caminhada. Estamos registrados e juntos. Obrigada, Patrícia. Felipe. Bem, isto foste mesmo inspirada, né, Márcia? Hã? Foste mesmo inspirada aí com essa questão da união, né? Eu desviei um pouco da nossa rotina de estudo, porque eu achei que estava reestudando há cerca de um mês isso aqui, mais ou menos, relendo, revendo, e quando veio esse versículo, eu falei, olha, quer dizer, não fui eu, né? Alguém disse, olha, vá buscar lá. Uhum. Eu falei, um versículo tão curtinho, o que que a gente vai falar? A gente já falou tanto. Não, eu esqueci de complementar, estamos registrados e unidos, psiquicamente, já estamos nesse caminho. Pois é. E aí eu achei muito oportuno, né? Quer dizer, fui levada a achar que era muito oportuno. É muito interessante esta visão, porque quando nós olhamos para a dimensão espiritual dessa união, é a união a quem? A união a Deus, não é? E quando diz aqui a fim de alistar-se, quando aparece a fim, nós temos que entender o afim como um objetivo, ou seja, visando esta situação, este alistamento. E depois lembrei-me, portanto, dessa união também, não é? Porque sendo Maria e José esse casal com esse símbolo de união àquilo que é um planeamento divino maior, não é? A finalidade é que Jesus nasça, não é? A grande finalidade não é propriamente este alistamento, ou podemos entender este alistamento como um alistamento espiritual, ou seja, de vincular as nossas almas a quem? A Deus. E Jesus e o seu nascimento, que é por causa dele e desse evento que esta, que esta viagem é feita, portanto, vai conduzir-nos
não é? A esse momento especial. E porquê é que isso acontece? Porque Maria já está grávida. Então, se nós olharmos, por exemplo, para, para que alguém receba as sementes do Evangelho, é necessário que ele já esteja grávido do Evangelho. Estão a ver a ideia? Para que alguém aproveite bem o estudo aqui, é necessário que a sua alma já esteja grávida de aprender. Grávida de querer saber sobre Jesus. Ou seja, já germina, né? Ou seja, já está num processo gestacional. Para quê? Para receber os ensinos que nos libertarão a todos. Então, lembrei-me também aqui a dimensão da esposa e lembrei-me da festa das núpcias, né? Onde nós temos Jesus como noivo e a humanidade como a esposa, que é um símbolo dessa união, ou seja, da comunhão com Deus. Então é como se fosse este alistamento uma convocatória da humanidade para se unir em torno do ensino de Jesus, ou seja, em torno desta dimensão espiritual do ser. Então é muito interessante porque podemos ver Maria e José como este arquétipo, não é? Entre dois polos, entre um polo mais masculino e um polo mais feminino, ou podíamos dizer um polo entre um espírito perfeito que nos convida e uma multidão de espíritos imperfeitos que vão ter que se unir a este chamado. Vão ver como que algo já preparado que nos convida para a nossa depuração. E podemos entender esta questão da esposa como esse símbolo, né, esse símbolo maior espiritual. E depois, o que é que eu tinha aqui mais para dizer? Tá. Tinha depois aqui o comentário de Emmanuel, que podemos explorar também um bocadinho, porque pela segunda vez nós temos o comentário de Emmanuel a um versículo de Lucas e acho que é importante nós vermos o que é que Emmanuel tem para dizer em relação a este versículo em concreto. Se calhar até vou partilhar aqui o texto, que nos ajuda também a... É o Ordem e Luz, né? Vou partilhar, Márcia, está bem? Ótimo, maravilha. Bom, estão a ver bem? Isso. Tá ótimo. Pronto. Ele diz assim, portanto, ele comenta o versículo exatamente aquele que nós estamos a estudar. É interessante ver, ou seja, aquilo que nós estávamos a falar e depois confrontar aqui com o pensamento de Emmanuel, né? E ver como é que ele vai dirigindo o pensamento, né? As ideias que ele traz aqui. Ele diz assim: naturalmente que ninguém deverá viver fora da ordem e nada se conseguirá sem metodização. Portanto, ele logo aqui coloca a questão de. É a tal história do atender às leis humanas, mas vivermos em ordem, ou seja, não vivermos no caos, né? Vivermos a cumprir aquilo que nos é solicitado. Porém, no centro de toda a atividade coordenativa não deve existir condição convencional para o exercício do bem, porque esta é a luz que resplandecerá de todas as situações ao lado de todos os deveres. Ou seja, isto, o que ele está aqui a dizer é, na verdade, faz o bem em todas as situações em que tu estiveres, né? Ou seja, não esperemos condições especiais para praticar o bem, porque a prática do bem é condição, né, convencional para se fazer em qualquer lado, onde quer que nós estejamos, quer seja a sermos registados, quer seja pelo caminho da viagem, ou quer seja dentro da sinagoga ou de um templo qualquer. Portanto, todos os locais são locais de oração, para citá-lo também noutro texto. Há muitas pessoas que, como os judeus antigos, se fazem rigorosas contra o conceito de ocasião para a prática do bem e no desenvolvimento do trabalho.
Isto é muito importante porque a gente diz assim, não, só dentro do nosso centro é que há condições especiais para a gente estarmos em oração, não é? Ou eu tenho que ter aqui umas condições, neste caso aqui umas luzes, uns LEDs, e só com essas condições é que a gente pode fazer o bem. Então nós temos que tirar este conceito de vincular os lugares sagrados à prática do bem, porque onde estiver a gente, onde estiver o espírito, é onde há oportunidades de fazer o bem. Não é? Isso é muito importante também. Os fariseus condenavam o Cristo por curar nos dias de sábado. Pronto, isto é outra questão. Convencionou-se que o sábado era o sábado dedicado à espiritualidade, então não se faz mais nada, não é? Portanto, não se pode curar ninguém, não se pode praticar o bem por causa das nossas idiosincrasias, não é? Ao mesmo passo que, moderadamente, muitos aprendizes levam ao extremismo suas concepções no capítulo do descanso dominical ou da aplicação das suas possibilidades de serviço nos diversos setores da atividade cotidiana. Então ele remete-nos aqui sempre para o equilíbrio, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque estarmos nos extremos é sempre caminho para nos perdermos. Neste sentido, o Evangelho nos oferece uma lição salutar. Portanto, vamos cá ver qual é que é a lição salutar, porque é para isso que aqui estamos. José e Maria, dirigindo-se a Belém, obedecem à ordenação política de César, mas Jesus, vindo ao seu encontro, nas palhas da manjedoura, fora do ambiente doméstico, mostra que a claridade divina pode bafejar os trabalhos da criatura em qualquer parte. Portanto, é, no fundo, a reforçar aquilo que a providência divina não escolhe os locais ideais. É quando tiver que ser, é. O casal de Nazaré não apresenta desculpas a fim de evitar a obrigação devida à ordem. Jesus não apresenta condições especializadas para se oferecer às criaturas. Muito bom este parágrafo, porque ele coloca aqui duas situações. Maria e José não disseram: "Epá, isso agora está muito a sol. Isso, isso agora queima-me. Eu sem protetor, não tenho protetor, queima-me a pele toda. E este chão, então eu estou quase descalço, fico com os pés todos desgraçados, cheios de calos e cheios de bolhas." Não. Não perguntaram se era perto, não perguntaram se era longe. Lembrei-me agora também de quando Jesus chamou Mateus: "Anda e segue-me." E ele se levantou e o seguiu. Não perguntou para onde vai, para onde vou, se há dinheiro, se não há, se conseguimos, se não conseguimos, se é muito difícil, se é muito fácil. Simplesmente se levantaram e seguiram. É para ir para Nazaré? Então bora. Depois Deus provê, não é? Seguiram. E depois a outra, o outro lado, não é? O lado de Nosso Senhor. Ora, eu que estou aqui no mundo celeste, onde é que eu hei de ir? Vou para uma manjedoura. Isto arrebenta-me com o coração, não é? É porque, na verdade, isto é os extremos que se tocam. E quando ele fala que se queres ser o maior, faz-te o menor de todos, isto é altamente impactante, não é? Porque Jesus é tão grande e simulou. Não, Jesus não simula. Jesus simplesmente é, mas fez-se pequenino, não é? Por isso é que ele diz que o reino de Deus é das crianças, ou seja, dos pequeninos. Por isso é que ele diz que quando, não é, ajudares a um destes pequeninos, não é eles que ajudas, é a mim que ajudas. E isto são tudo sementes para as nossas cabeças e para os nossos corações.
né? Porque a gente às vezes não vê soluções nas nossas vidas. A gente às vezes pensa que Deus não se pode manifestar nos nossos quartos, nas nossas casas. E aquilo que a gente tem que aprender é que não é no estudo à quinta-feira que a gente tem revelações espirituais. Só. Pode ser a lavar a louça, pode ser num casamento, pode ser num dia de festa, tanto quanto pode ser num dia mais triste. Porque Deus não escolhe, não é, os locais ideais. Ou seja, a gente tem que aprender a viver nesta união com Deus e a pedir-lhe a sua manifestação, não é, para que a gente a pouco e pouco vá compreendendo esta inspiração do Espírito Santo, como disse a Márcia, não é? Esta intuição divina. E por fim, daí inferimos, ou seja, daí concluímos, que não se deve viver sem ordem em parte alguma, observando-se, porém, que esta nunca poderá excluir o bem. Ou seja, faz o caminho correto, mas nunca te esqueças do bem. Porque antes de tudo, seja primeiramente, quando respeitada, é o justo caminho por onde a luz se manifesta. E andar na ordem e pelo caminho reto, no mundo de provas e expiações, é difícil, mas sempre será para onde a luz se vai manifestar através de nós. E essa é uma das grandes lições que a gente aprende. Porque seguir a Jesus é seguir pelo caminho correto. Mas nós sabemos que é árduo, né? Porque o que Ele nos pede é árduo para nós. Mas estamos a parir a pouco e pouco estas novas formas de ver a vida, estas novas formas de viver. A nossa alma já pede isso. Sabem porquê? Porque talvez nos nossos corações já haja uma necessidade de não querer sofrer. E como nós já sabemos esse extremo, e como nós já entendemos esse extremo, agora queremos ser felizes. Eu e vocês. Agora queremos ser felizes. Né? Agora queremos regressar. Então isto é a nossa vida. A gente estamos aqui porque estamos com saudades. Né? O nosso coração pede paz. Né? E isso só é conseguido com Jesus. Obrigada, Felipe. Muito lindo. Eu tinha separado essa leitura também, mas olha, foi ótimo, bem oportuno. Porque nós aqui, voltando à questão de ordem e luz, até sob esse ponto, Alexandre trata nesse capítulo. Você vê a sintonia desses espíritos mais esclarecidos e recebendo as influências, a troca com os espíritos mais elevados, a essa sintonia, essa confluência de ideais, de ideias, e toda essa orientação que nós temos o privilégio de estar aqui estudando. E ele diz assim, Felipe, quanto à ordem, olha, todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. O que o Felipe leu para a gente na mensagem de Emmanuel? E diz mais, ele dá um exemplo. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. Por isso que a gente vê no exemplo de José e Maria
acatando o decreto com um propósito maior, né, que os guiava. E ele diz assim, aprender a trocar os valores divinos da alma entre si. Então, nós trocamos os valores que nós temos, que nossos valores, nós somos criações divinas. Então, nós trocamos entre nós. Aí ele diz que essa é a troca. Essa união de qualidades, ela é uma troca de qualidades. E ele diz assim, olha, aprender a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos alimentando, nos fecundando mutuamente, né? Através de permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando, olha isso aqui, gente. Vejam, vocês tenham noção do que acontece nesses estudos, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa. Não é isso? Eles dizem, a integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Então, ele diz aqui antes, um pouquinho antes, que o apóstolo, dá o exemplo, o apóstolo que produz aquele no domínio, ele diz aqui, aquele que produz no domínio da virtude. O que ele faz, esse apóstolo? Da ciência ou da arte? Vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Então, onde nós estamos fazendo nossas trocas? Em que esfera? Em que plano? Qual plano que nós buscamos? Aí ele diz, né? A diferença está com onde nós vamos buscar fazer essas trocas. Porque diz que tudo isso, essa união de qualidades, é troca. É troca que nós fazemos. Mas em que plano? Em que plano nós pretendemos fazer essas trocas? Né? É o que ele coloca. A permuta do apóstolo, que está em domínio da virtude, ela ocorre em planos superiores, mais elevados. E é isso que nós buscamos aqui. Por isso, a fecundação psíquica, né? Nos abrimos para essa fecundação psíquica em que plano, né? Vamos procurar sempre o melhor. O que nossas mentes estão, né, criando agora com isso? E agora um pedacinho para a gente refletir, que o Alexandre diz assim: quando nos referimos ao amor do Onipotente, ao amor de Deus, nosso Pai, quando sentimos, olha o que o substantivo que ele usa, quando sentimos sede da divindade. Nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo. Então, como o Felipe colocou, nós nos reunimos aqui porque ele falou de saudade, de sede de divindade. Então, nossos espíritos estão procurando o quê? Troca de qualidades com as esferas sublimes do universo. Sequiosos, sedentos, né? Do eterno princípio fecundante. Então,
Aí vamos àquela pergunta: como esse estudo nos fecundou, nos tem fecundado há tanto tempo? Como nós fecundamos aqueles com os quais nós nos relacionamos? Em que plano, em que esfera acontece essa troca? É? São muitas coisas para a gente pensar, né? Ele diz: sequiosos do eterno princípio fecundante. Então, quando nós olhamos para José, que foi se registrar com Maria, que estava grávida, sua esposa, essa união psíquica, essa troca de qualidades, essa união de qualidades, eles estavam o quê? Sequiosos do princípio fecundante do Pai Celestial. Eles tinham aquilo com eles, essa troca das esferas sublimes. É isso que a gente, quando a gente lê, a gente, e essas sensações que invadem o nosso íntimo, Alexandre traduziu, colocou isso tudo em palavras que eu jamais poderia dizer dessa forma, nem daqui a 100 encarnações. Entendeu? Então, ele diz é a capacidade desses espíritos de colocar em poucas palavras o muito que nós sentimos, o muito que nós buscamos, o muito daquilo que nós temos sede, que nós temos fome. Ele coloca. Vamos continuar aí como esse estudo nos fecunda, o que nós pretendemos fecundar no próximo. É, em que esfera que eu faço essas trocas, as uniões de qualidade, que são, nossas qualidades são diversas, né? Felipe, por favor. Estava aqui a pensar sobre esta própria metodologia do NEP, não é? Que já traz esse princípio da troca, traz esse princípio do não julgamento, traz esse princípio do, do equilíbrio, da participação de todos, tá? Que é uma nova forma também de ver as coisas, não é? Essa nova forma de valorizar a todos, não é? De integrar a todos, e nós vimos cada vez mais a riqueza e o poder que isso tem, né? A troca das nossas qualidades, porque é isso que Deus pede a nós, não é? Para que nós desenvolvamos os nossos talentos, cada um segundo as suas capacidades e segundo aquilo que são os seus bens, não é? Físicos, espirituais. Portanto, isso é de facto muito, muito bonito. Mas depois há esta dimensão espiritual, não é? Do versículo. E nós vimos como é que a doutrina espírita foi conseguida, não é? Foi trazida para aqui, para este mundo. Também foi dessa permuta entre os seres do mundo espiritual e os seres do mundo físico, que são os mesmos, mas que estão em planos diferentes. E foi necessário que também se fizesse essa união através da mediunidade, não é? Para nos ajudar a fazer esses registros espirituais, não é? Porque o entendimento da doutrina espírita conduz-nos a criar novos registros mentais. É? Ainda há pouco tempo não, na terça-feira estávamos a estudar a Gênese e estávamos ali no item 55 e ele é dito que a doutrina se baseia na moral do Cristo pelo simples facto de não haver uma outra melhor. E também por dizer que acrescenta aquilo que Jesus disse, portanto, esta inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, a questão de onde vieste para onde vais e a necessidade de trazer esses conhecimentos para a sociedade. E isso é de facto muito importante, porque o estudo só é proveitoso quando
a sociedade, de certa forma, se transforma por quem eu me transformei. Né? Então, no fundo, o que nos pede aqui, neste estudo, é que nós registremos em nós mesmos estas novas ideias, para sermos interpermutadores na sociedade. Então, outros mais evoluídos, mais destacados, trazem-nos estas ideias. E nós, ainda indigentes que somos, mas também podemos ser canais, né, para outro tipo de ideias, para outro tipo de permutas. Porquê? Porque em nós já foram permutadas, ou seja, já foram germinadas. E essa é a beleza da providência divina, que é sempre solidária. Porque se assim não fosse, nós não tínhamos a doutrina espírita. Se assim não fosse, é por causa de corações que amam muito e que aprenderam a servir muito, não é que nós temos as mãos estendidas uns com os outros. Alexandre, não é? Sendo um benfeitor, é um dispensador de bênçãos. Mas comparar Alexandre com o Cristo, Cristo é um dispensador de bênçãos para Alexandre. E assim sucessivamente. E esta é a beleza da criação, porque ela é solidária, ela é cooperativa. E nós temos que aprender esse sentido de cooperação, não é? Uns para com os outros. Sermos solidários uns para com os outros. Deixarmos-nos de desculpas. Foi aquilo que Emmanuel disse. Estão a ver? Quantas desculpas a gente arranja, não é? Quantas situações ideais é que a gente quer ter para seguir a Jesus, não é? Quando eu tiver dinheiro, eu sigo a Jesus. Quando eu tiver esta situação resolvida, eu sigo a Jesus. Quando eu casar, eu sigo a Jesus. Quando eu fizer isto, eu sigo a Jesus. E o processo é completamente ao contrário. A gente segue e deixamos que o Espírito Santo nos conduza. Maravilha, Felipe. Olha só, é, esse, eu sou muito, tenho muita gratidão, eu digo isso toda vez, porque se eu não estivesse aqui, eu não teria tido contato com essas mensagens. Então, agradeço muito a Patrícia que me convidou, né? Mas com certeza alguém soprou no ouvidinho dela, olha, convida porque ela precisa. E o Felipe falou algo muito importante. Eu te passo a palavra, Fernandinha. E Alexandre diz assim: não há criação sem fecundação. Aí diz mais: as formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Então, o que nós construímos aqui é a nossa criação. É a criação desse conjunto aqui. Não é de um, de A, de B, de C, é do conjunto. Esse grupo está criando isso, está se fecundando mutuamente, todos aqui, né, colocando e recebendo. Porque ele diz aqui, a obra no universo é filha de Deus. Então, é muito bom a gente poder compreender todo esse planejamento divino e como isso é entregue, como isso é despejado à vontade para quem quiser receber.
Eu acho que é muito melhor quando a gente sabe que está recebendo, a gente sabe que está sendo fecundado. E que com o que eu me fecundei, eu posso passar para o outro, eu posso trocar. É sempre essa pergunta, sempre, sempre, sempre essa pergunta, essa troca. Fernandinha, por favor. Ouvindo vocês, tanto a Márcia como a Patrícia e o Filipe, essas palavras que têm dito agora nestes minutos sobre o nosso grupo, sobre a união, sobre esta união que o nosso registro, porque nós fomos registrados também para estar aqui, fomos escolhidos para estar aqui. Cada vez estou mais convencida disso. E muitas vezes, eu hoje vou confessar uma coisa que muitas vezes me passou pela cabeça e fazia a pergunta, neste estudo principalmente, porque nós estamos, a maioria, né, estamos muito calados, né? Só vocês que desenvolvem mais os textos é que vão falando. E eu muitas vezes perguntava-me, será que não mete impressão ou não mete, ou será que da vossa parte, eu estava assim, então, mas o que é que estas pessoas estão aqui a fazer se não dizem nada? Mas já obtive a resposta, que é assim, o silêncio, o nosso silêncio também é um caminho para Jesus, é a compreensão através do nosso pensamento, porque eu por mim falo, eu posso não falar, estou a compreender o que vão dizendo, estou interiorizando e isso também me dá força para continuar neste estudo, que é muito importante, porque, tal qual já foi falado, há união, há acolhimento e vamos ficando cada vez mais vinculados a este estudo, a esta aprendizagem, o que é muito importante para as nossas vidas. E também porque nada é por acaso, porque se estamos aqui, algum propósito temos, não é? Todos juntos. Porque tal e qual eu já disse aí um dia, eu às vezes pergunto, mas como é que é possível? Veio parar aqui a Márcia, do Brasil, veio parar aqui a Patrícia, de Espanha, tem Espanha, e às vezes ficava assim, será que estas pessoas pensam, pronto, qual é o pensamento delas? Isto mais no início, perguntavam-se o que é que estas pessoas estão aqui a fazer se me dizem uma palavra? Mas realmente, pronto, agora já me sinto à vontade, porque sei que estamos a contribuir para esta aprendizagem, e embora não possamos não falar, mas é como se falássemos, porque também quando Jesus falava para a multidão também estava em silêncio, estava a interiorizar aquilo que vos era dito, que era transmitido. Basta, é essa aprendizagem, mesmo no silêncio. E realmente isto é maravilhoso. Por isso, sou muito grata pelos vossos esclarecimentos que nos trazem tanto conhecimento e esta aprendizagem miudinha é muito, 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 muito importante. Muito importante. Bem-aja a todos. Obrigada. É isto que eu queria dizer. Obrigada, Fernandinha. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, mesmo. Eu tenho certeza que essa troca que acontece aqui é uma troca em plano elevado. Aqui não há espaço para sentimentos menores. E isso nos ajuda muito, porque nos fortalece para os desafios que nós temos todos, cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, nesse momento aqui, é o que também foi muito conversado semana passada sobre alimento espiritual. Então, esse fortalecimento, essa nutrição espiritual, que nós tanto falamos semana passada, é o que nos fortalece, né?
porque altos e baixos todos nós temos, dificuldades todos nós temos. A hora em que a gente acha que a carga está pesada demais, acontece também, né? Então, é aqui que a gente encontra, nesses momentos, nos outros estudos da casa, né? Então, para isso, para que a gente tenha esclarecimento e discernimento para continuar, encontrar forças para ir, porque as provas estão aí, não são fáceis, né? Ninguém está com gabarito ali embaixo do braço, né? Tem, a gente até tem o gabarito, mas não consegue ver, não consegue entender para botar lá na prova a respostinha certa às vezes, né? Vou passar para o Felipe. Felipe, por favor. É só destacar aqui 2 pontos. O primeiro é dizer que todos nós somos alunos e professores uns dos outros. E, portanto, todos nós aprendemos em vários domínios da vida uns com os outros e, portanto, estarmos aqui, quem fala mais ou quem fala menos, é apenas algo que acontece aqui, mas em outros campos da vida a gente aprende uns com os outros e, portanto, essa questão nem sequer se coloca. Mas eu queria trazer aqui um pensamento que eu ouvi ontem, que nos serve para reflexão, que diz o seguinte, que a doutrina espírita ou espiritismo não vem para curar corpos físicos, mas vem para iluminar as mentes para que os corpos físicos não pareçam. Então, no fundo, nós sendo doentes da alma, não é? Estas ideias que aqui vão sendo trazidas são o nosso processo de cura, não é? Porque quando nós nos tornamos mais pessoas com mais esperança, pessoas com mais fé, nós levamos a vida de uma forma muito mais leve. E isso acaba por ser a nossa própria cura. Então, o que eu quero destacar aqui neste versículo é que realmente é necessária esta nossa união ao serviço e ao trabalho, né? E a nossa associação é esse polo onde nós nos unimos para trabalhar, para construir, para registar, para edificar, para que esta ideia que Jesus Cristo trouxe possa ir nascendo, né? É como se a associação fosse o nosso dispensador de bênçãos, não é? É como se fosse um saco de trigo, né? Para alimentar, do qual nós nos alimentamos todos. E, portanto, quero também agradecer a todos, não é? Porque é da mesma forma como a Márcia sente essa gratidão, não é? Mas todos nós, não é? Todos nós sentimos, talvez que não fôssemos assim tão merecedores de tantas bênçãos. E o que é certo é que as temos aqui, não é? O que é certo é isso. Vou passar a palavra. Obrigada, Felipe. Eu vou passar para a Odete antes do encerramento e para quem mais quiser colocar alguma coisa. Esse estudo foi bem intenso, estamos nos aproximando. Semana que vem, a nossa querida Patrícia, que retornou justamente para nos contar do nascimento de Jesus, não é? Então, chegou na hora certinha, Patrícia. E responsabilidade. Odete, Ahm, ô querida. então é assim, eu cada vez mais estou
agradeço à Minda por me ter chamado. Se calhar eu precisava, não é se calhar eu precisava mesmo que ela me chamasse para estes estudos, para a doutrina espírita. E agradeço a vocês todos por as palavras que vocês nos transmitem, porque está uma energia tão boa, tão boa, tão boa junto de nós. E vocês que são estudiosos, mas nós somos os chamados para receber esta energia, estes estudos. E através destes estudos, realmente nós, quando formos falar aos outros deles, que eles um dia possam também vir e provar desta maravilhosa energia que nós estamos a receber. Eu tenho fé e esperança que nos vai ajudar a ser pessoas melhores. Hoje senti esta energia mesmo com muita força, não tem nada a ver quando eu aqui me sentei nesta cadeira. E já a semana passada também falei por isso. Portanto, eu estou muito grata e acredito, se continuar aqui convosco, eu me sinto melhor, porque isto é sentido no meu coração. Só tenho que louvar a Deus e a todos vós por estas palavras, e que Deus nunca permita que eu desista de vós, Senhor, e desta energia que está aqui. Obrigada a todos, obrigada a Minda e obrigada a todos, porque era um chamamento que eu andava a lutar contra e agora conseguiram, vocês conseguiram, chegou a hora. Obrigada a todos. Gratidão. Odete, nós que agradecemos essa troca de, de, de energia, como o Alexandre falou aqui. Essa troca em plano mais elevado. Faz um bem à alma que a gente não consegue nem mensurar. Se ninguém tem mais nada a colocar, eu vou colocar 2 frasezinhas de Alexandre para a gente refletir no final. Aqui, guardarmos, tem muita coisa para a gente guardar no nosso coração. Falei, está no capítulo 13, no Missionários da Luz, Reencarnação, mas esse capítulo é muito longo, então ele está mais para o meio lá do capítulo, vocês podem procurar. Ele diz assim: entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, as criaturas que buscam essa elevação, nós aqui estamos procurando nos melhorar, né? Essa união de qualidades que ele se referiu lá se traduz, é muito diferente, né? Então, para aqueles que buscam caminhar para os montes de elevação espiritual, essa troca, essa união de qualidades, ela é muito diferente. Ele diz assim: essa união traduz a permuta, a troca sublime das energias perispirituais, simbolizando, vamos juntar com a semana passada, alimento divino para a inteligência e para o coração, e mais, força criadora não somente de filhos carnais, porque ele aqui está falando da reencarnação, mas também, olha o final, de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Querem que eu repita? Vai gravar, ele diz. Traduz a permuta, essa união de qualidades, traduz a permuta sublime das energias perispirituais de cada um de nós aqui, simbolizando o alimento divino, alimento espiritual que nós comentamos muito semana passada, para a inteligência e para o coração.
para a mente, para os sentimentos. E força criadora. Essa união de qualidades é força criadora para obras e realizações generosas das nossas almas para a vida eterna. E salve Alexandre, né? Porque é muita lição, muita coisa. Tem uma parte que André Luiz diz assim, e dentro dessa explanação dele, André Luiz anota assim, Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Olha, não foi o que aconteceu conosco? Ele estava explicando, ele estava ensinando, ele estava fecundando, Alexandre nos fecundando com essa leitura. E ele diz, ele mesmo teve que parar, fazer uma longa pausa, porque ele mesmo estava embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, André Luiz diz, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentes a essa união na vida universal. Quer dizer, o próprio Alexandre, ele estava falando e ele estava sendo fecundado. Ele estava fecundando, ele teve que fazer uma pausa para respirar, para com tudo aquilo que ele estava recebendo. Como nós ficamos aqui, André Luiz disse, eu estava, como foi que ele falou? Eu estava deslumbrado. Foi como eu fiquei, gente. Eu acho que todos nós estamos deslumbrados, embevecidos, profundamente tocados por esse estudo do NEP que nós fazemos aqui todas as semanas. E olha, se nós guardarmos essa perguntinha no fundo para nós, lá atrás já fizemos essa reflexão várias vezes. Eu, quando comecei o estudo do NEP lá na introdução, né? E eu hoje, o quanto eu já fui fecundado nesse período todo, quantas trocas em plano elevado nós fizemos aqui. E vamos fazendo cada vez mais, porque vamos nos aprimorando, nos afinizando com essa mensagem de amor, com essa mensagem toda sublime. Não é? Muito obrigada a todos. Gratidão, eu não tenho como agradecer a todos. Tá? Eu vou passar, se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, eu vou passar para a Fernandinha, que vai fazer a oração final, não é, Fernandinha? Então, queridos irmãos, todos juntos, com os corações cheios de alegria, vamos agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, esta espiritualidade amiga que nos ampara. Somos muito gratos por estas aprendizagens, cada vez mais para a nossa evolução espiritual e moral. Possamos receber as tuas bênçãos, Pai, para continuarmos nesta aprendizagem que nos vai levar mais junto de Jesus, dos seus ensinamentos. E um dia ficarmos mais perto de ti, Pai amado. E assim, com essa alegria nos nossos corações, com estas boas energias, estamos sendo envolvidos, vamos dar encerrado este nosso NEP com imensa gratidão, com muito amor. Uma noite abençoada para todos. Um beijinho nos vossos corações.
que assim seja.